Não fica despreocupado, tá? Deixa eu só... Não, isso aqui não. Deixa eu só voltar aqui pra gente. Muito bem. Compartilhar a tela. E vê pra mim aí se foi. Foi pra gente aí? Foi? Beleza. Então veja só. Isso aqui, tá? É a apostila de vocês, certo? Essa apostila aqui de vocês, se eu não me engano, eu mandei lá para vocês no WhatsApp. Eu tinha mandado há muito tempo conteúdo para vocês, tá? Então, isso aqui é a apostila. Eu vou falar algumas coisas para vocês e vou mostrar aqui as imagens para a gente. Então, veja. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre as vias, né, de administração que você mais utiliza no hospital. Então, você como técnico de enfermagem, quais são as vias que você mais utiliza? Né? As vias que você mais utiliza... Deixa eu só voltar aqui, pessoal. As vias que você mais utiliza lá na prática clínica é a via endovenosa, é a que você mais vai utilizar, porque é um tipo de via de administração de medicamento cuja efetividade ela é rápida, né? Então, rapidamente o medicamento ele entra na circulação, ele já atinge ali o local, né? Ou o sítio ativo. Sítio ativo, para quem não sabe, é o local onde o medicamento ele vai entrar. Entrar ou ligar é a mesma coisa, eu estou falando entrar só para você entender, tá? Então, quando o medicamento ele entra na corrente sanguínea, rapidamente ele é transportado, ele chega ao local, ao local ali destinado, e ali ele vai fazer ali toda a finalidade dele. Então, é ver que você mais utiliza. Só que a gente vai entender, né, quais são os materiais que você utiliza nessa via, né, quais são as agulhas que você vai utilizar nessa via, quais são os equipamentos de suporte, né, e o principal, e que nesse momento talvez venha a ser difícil, mas quando você se formar, você vai tirar isso aí de letra. São os ângulos, né, de inclinação da agulha e o tipo de agulha que você vai utilizar para esse tipo de administração de medicamento. Essa é a primeira. A segunda que você utiliza é a via que nós chamamos de via intramuscular. É a que você também utiliza. Em primeiro lugar está a endovenosa. É a principal, sempre, sempre. A segunda está a via intramuscular. Mesma situação. Ângulo de inclinação da agulha, qual o tipo de agulha e o principal, quantos ml cada músculo vai suportar. Tá? Diariamente no hospital, a gente utiliza muito a região deltoide, tá? Deltoide lateral, né? Essa parte aqui, que é essa parte anterior, posterior e essa parte aqui é lateral, ou medial, né? Então, o deltoide aqui lateral você vai utilizar o medicamento e você também tem a região do glúteo, né? Que é um local também que a gente administra determinados medicamentos. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é que na região deltoide, o deltoide ele vai suportar um quantitativo de ml, diferente do músculo glúteo, que ele vai suportar um número maior, né, de ml na hora quando você for administrar o medicamento. Então, para isso a gente vai entender. Então, o que eu botei aqui para vocês? A gente vai começar a falar para esse cara aqui que é o mais fácil, a gente chama de via intramuscular. Então, o que acontece nisso aqui? Né? A primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: a via intramuscular, cara, leva isso para a tua vida. Ela é utilizada para quê? Ela é muito utilizada, tá? Para medicamentos que eles venham a ser em forma de suspensão e solução oleosa. Então, isso é importante. Então, medicamento em forma de suspensão, medicamento em forma de solução oleosa, a gente vai fazer o quê? Por via intramuscular. Exemplo de medicação em suspensão. Vamos lá. A benzentacil. A benzentacil é um tipo de medicamento em suspensão, né? Então, a gente faz a administração dele na via intramuscular, a gente vai entender qual o tipo de músculo. Medicamento oleoso, dipirona M, tá? Tem dipirona EV e tem dipirona M. A dipirona a gente também tem ela em solução intramuscular. Qual é a diferença da endovenosa para a via intramuscular, tirando ali o local? É que a absorção da via intramuscular ela é mais lenta se comparar com a via endovenosa. Tem esse primeiro suporte. Segundo é que o medicamento, ele atravessa, né? Quando você joga ali no músculo, você tem aquela rede ali de capilares venosos que vão fazer a absorção daquele medicamento para ele penetrar ali no corpo ali da pessoa. Então, essa é a diferença entre o outro. Mas o que você tem que entender é o seguinte: medicamento oleoso, tá?
via intramuscular. Geralmente isso é importante você saber. As medicações oleosas, tá? Elas geralmente são mais utilizadas no músculo glúteo, tá? Aí você vai falar, mas por que é o músculo glúteo? Presta atenção. O músculo glúteo, tá? Ele tem 3 camadas de tecido. 3 camadas de tecido. Você tem o glúteo máximo, que é essa aí, né? Essa grandona aí. Tem o glúteo médio e tem o glúteo mínimo. São 3 camadas de tecido. Então, a musculatura glútea, ela é um músculo largo. O que é um músculo largo? Músculo largo, porque tem diferença de músculo. O que é um músculo largo? O músculo largo é onde a sua espessura ela é maior do que a sua altura, maior do que a sua base. Então, ele é um músculo bem largo. Com isso, o que acontece? Músculos largos, eles conseguem justamente absorver um quantitativo maior de ml. Por isso que na região do glúteo, a gente consegue absorver até 5 ml. É o quantitativo máximo que o músculo glúteo ele consegue absorver. Logicamente, em cada lado, né? Tanto o lado direito como o lado esquerdo. Então, em cada lado você absorve ali 5 ml. Diferentemente do músculo deltoide. Por quê? O músculo deltoide ele vai absorver, em média, 2 ml. Né? 2 ml ali a gente absorve ali no músculo deltoide. Tem livro que fala de 2 a 3, mas a princípio até 2 ml. A gente vai ver aqui na apostila aqui, ela falando tudo bonitinho pra gente. Aí você vai falar, mas professor, tem muito aluno que fala assim, pô, mas às vezes, vamos supor que eu vou dar o medicamento, sim, na pessoa que ela faz academia, né? Ali um homem ali no caso. Então, pô, ele tem um deltoide bem trabalhado, né? Então, visualmente, esse deltoide ele está o quê? Ele está muito mais hipertrofiado do que o glúteo. Só que isso te induz ao erro. Por quê? Porque o músculo deltoide ele é um músculo pequeno. Então a via de administração, perdão, o suporte de quantitativo de ml ali vai ser muito pouco. Então ele não consegue, como é que se fala, absorver esse medicamento. Isso pode causar até necrose no paciente. Por exemplo, benzentacil não se aplica em músculo deltoide. Nunca, nunca, em hipótese nenhuma. Você pode pensar isso na sua vida. A bezetacil, a benzentacil, ela tem que ser administrada o quê? No músculo glúteo. Por quê? Porque é justamente o local apropriado para fazer a absorção desse medicamento. Sem contar que esse medicamento, quando você demora ali, né, tanto no preparo e administração, ele pode se cristalizar. Ou seja, quando você introduz, na hora quando você vai ali, né, empurrar o êmbolo, né, da seringa, né, para aquele medicamento sair ali na ponta do bisel, da agulha, aquilo ali se cristaliza, é uma situação dolorosa ao paciente e também atrapalha um pouco na absorção do medicamento. Então, por isso que você tem que ter toda essa noção de via de administração. Tudo bem? Então não se engane, está hipertrofiado. Hipertrofia é natural, desenvolve. Você trabalha a musculatura, ela vai hipertrofiar. Mas isso não muda a característica do músculo. Tudo bem? Tranquilo? Então, geralmente, o medicamento oleoso, você faz a aplicação na via glútea. Tanto é que até mesmo os professores de vocês lá em fundamentos, eles vão falar o seguinte para vocês. Eles vão falar, gente, o músculo deltoide, perdão, ele é mais utilizado em vacina. Vacina você faz no músculo glúteo. No glúteo não, desculpa. No músculo deltoide. Por quê? Porque as vacinas nós não temos ela em substância nem suspensão nem oleosa. Ela é hídrica, então a absorção ali é rápida e eficaz. E as vacinas você tem um suporte muito menor em ml. Geralmente no máximo ali é 1 ml por vacina. Né? É o máximo ali que você tem. Você não ultrapassa 2 ml de vacina, não existe. Né? Se for, é um em cada lado. Então, o que acontece? Então, você faz nisso. Agora, medicamento oleoso e suspensão, você vai fazer justamente nesse local. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender? Que a benzetacil dói por causa do local que é aplicado? Não tem nada a ver não. Ela dói porque ela causa certa irritabilidade no tecido. Né? Como é um medicamento cristalino, né, em suspensão, então aquilo ali gera uma irritabilidade no local. Por isso, quando vai fazer a administração no local, né, você tem que estar. Você nunca tomou? Um dia tu vai tomar isso aí. Quando você faz a administração ali no local, aquilo ali pode se cristalizar, gera uma irritabilidade. Em alguns casos, quando é mal aplicado, pode gerar até mesmo um abscesso local. Então tem que ter um certo cuidado ali, não é só aspirar e pum pum, vai lá e tufo, dá no paciente não, que não tem nada a ver. Tá? Tranquilo? Aí, ó, vamos lá, ó. Cadê? Ó, devemos estar atentos quanto à quantidade a ser administrada em cada músculo, foi o que eu falei. É necessário que o profissional realize uma avaliação da área da aplicação, certificando-se do volume que
certificando-se do volume que esse local pode receber. Por quê? Porque, olha só, o volume irá depender da massa muscular do cliente. Quanto menos a dose aplicada, menor o risco de possíveis complicações. Como assim, professor? Vamos lá, dá um exemplo aqui para você. Exemplo. Vamos supor que você pega o paciente em estado de desnutrição. O paciente está desnutrido. Ou seja, ele está ali numa desnutrição, para quem não sabe, você tem classificação, tá? Desnutrição não é aquele garoto da Etiópia que a gente fica vendo em filme, não. Aquilo ali é o último estágio de desnutrição. Desnutrição você tem estágios. Inclusive você pode estar musculoso ou cheinho, gordinho, e você pode estar desnutrido. Você pode estar com carência de algum nutriente. Então desnutrição não é aquela pessoa magérrima. Não tem nada a ver. Tá? Desnutrição você tem estágios dela. Você tem a classificação da desnutrição. Então há um tipo de estágio da desnutrição aonde o indivíduo ele começa a perder massa muscular, aonde ele vai ficar o quê? Com aquele corpo ressecado, né? Aquele estado de magérrimo. Então, poxa, se você vê uma... Vamos botar criança, que é o pior de tudo. Você bota ali a criança, ela tem que fazer um medicamento, coitada, aqui na região deltoide, né? Criança é diferente de bebê. Faz ali na região deltoide, aquilo ali você não vai dar um suporte. Aquele músculo ali, como ele está desnutrido, ele está perdendo proteína, ele tem o quê? Ele tem uma atrofia muscular, né? Ou uma hipotrofia, que é a diminuição do crescimento. Pô, você vai entender que aquele local ali não vai absorver o medicamento. Isso é questão de você ser o quê? Ter consciência de todo um procedimento que você vai fazer. Então não é só para você gravar deltoide é 2, glúteo é 5, deltoide é 2, glúteo é 5. Senão você vai ficar aquele cara robotizado. Você não vai saber o que você é para fazer. Lógico que você tem que saber, lógico, o local de aplicação em cada um. Mas você também tem que adaptar à realidade do paciente. Deu para entender? Então, num exemplo como esse, pô, se você observa que aquele paciente ele não tem, né, o tecido dele ali, né, o tecido deltoide dele se encontra ali numa menor proporção, o que você não pode fazer ali na região glútea? Você vai o quê? Você vai evitar possíveis complicações ao paciente. Deu para me entender? Tranquilo? Tá dando para entender todo mundo? Tá de boa? Tá? Então, tu vai adaptar a condição ali do paciente. Vamos ver, ó. Ó, a gente tem vários tipos de locais de aplicação da região intramuscular. Essa daqui eu vou falar por último. Ó, vamos para essa daqui. Vamos lá, região glútea. É o local que a gente mais aplica, tá? Como é que se fala, meu Deus? A gente mais aplica ali o quantitativo ali de volume, tá? De medicamento. Então, olha só, indicada para administração de grandes volumes, ó, o máximo que ela aguenta é 5 ml. Não é indicada para crianças menores de 2 anos. Por quê? Porque criança menor de 2 anos você não faz aplicação na região glútea. Isso é importante você saber. Crianças, né, menores de 2 anos, a gente vai fazer a aplicação em que região? Na região vastolateral. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Vamos aprender isso aqui? Vamos embora. Deixa eu botar aqui pra gente aqui. Botar aqui uma imagem pra gente aqui. Músculo glúteo, tá? Intimidade com relação anatómica, não. Relação anatômica. Vamos embora. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Aqui, ó. Ah, maneiro. Show. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra gente aqui. O que não pode ser no glúteo? Ah, o local? Vamos lá. Você vai aprender. Por que não pode ser? Ó, vamos lá. Ó. Deixa eu parar aqui. Vou trazer aqui pra gente aqui correlação, tá? Vamos embora. Ó. Foi aí? Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo isso aí direitinho? Tá? Beleza, ó. Peraí, só sair daqui. Olha aqui, essa foto aqui, tá? Essa foto aqui é a foto justamente aqui do teu quadril, tá? Então aqui você tem os ossos
né, do sacro, tá? Região aqui coxigeana, tá? E aqui você tem o que? Os ossos do quadril, não é isso? Né? Isquio, ilho e pubis, a região pubiana aqui, ó. E aqui você tem uma cartilagem fibrocartilaginosa que vai unir esses dois tipos de ossos. A gente chama de sínfise púbica. A sínfise púbica está aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aqui, ó, é onde vai encaixar o fêmur, né, que é o osso da coxa, tá? Se você reparar bem, ó, tá vendo aqui onde eu estou passando aqui o dedo? Tá vendo? Aqui tem tipo como se fosse um receptáculo, né, um acetábulo onde vai encaixar a cabeça do fêmur, né? Onde a gente vai ter aqui a articulação coxofemoral, né? Então você tem aqui uma articulação aqui envolvendo aqui o osso da tua coxa, né? Da perna não, a perna está lá embaixo. Mas isso aqui não interessa não, isso aqui não é anatomia. Vamos aqui para o que interessa aqui, ó. Se você reparar bem, eu tenho justamente, isso aqui não é músculo glúteo não, isso aqui é um outro tipo de musculatura. O que você vai entender? O músculo glúteo, tá? Seja ele máximo, médio, mínimo, ele vai ficar justamente ancorado na região posterior do quadril. Então ele faz um ancoramento aqui na região, tá? Ele faz a inserção aqui e ele vai se fixar bem aqui na parte superior do teu fêmur. Ó, se a gente botar aqui outra imagem, ó, esse aqui que você vê, ó. Aqui, ó, o glúteo máximo, então, vamos ancorar aqui no fêmur. Glúteo aqui, né, médio, né, tudo ancorado aqui nessa região. Tudo bem? Tranquilo? É o que a gente está vendo nessa foto. O que você for ver? Se eu for rebater esse músculo aqui, se eu for dissecar esse cara, a gente vai observar que eu passo bem aqui abaixo um nervo, que nós chamamos de nervo ciático, é o maior nervo que você tem no teu corpo. Então, o que vai acontecer? Preste atenção. Há um detalhe importante na hora quando você vai administrar o medicamento no músculo glúteo, que é o seguinte: dependendo do local onde você for aplicar, por exemplo, bem aqui ao centro do glúteo, tá? Você pode, infelizmente, o que? Acertar esse nervo. E aí, o que você vai gerar nesse nervo? Você gera uma certa irritabilidade. E essa irritabilidade pode fazer o seguinte: você pode, infelizmente, bloquear o impulso nervoso que está sendo gerado lá de cima para tua coxa e para tua perna. O que pode acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo ele pode ter o quê? Uma perda parcial da movimentação daquela perna onde você fez o medicamento. Você pode lesionar. Então, o que acontece? Quando você vai administrar o medicamento nessa região glútea, você tem que fazer uma coisa que a gente chama de quadrante. A gente chama de quadrante, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra gente aqui, ó, rapidinho. A gente chama de quadrante glúteo, né? Então, ó, bem aqui, tá? Então, ó, a gente chama de quadrante glúteo, né? O que é o quadrante glúteo, né? Ou, né, a região dorsoglútea, né? Dorso porque atrás. Então, o que acontece? Aqui você tem a região da sacra, região sacra. Bem abaixo aqui, ó, no centro aqui, quem está passando, ó, nervo ciático. Então, se você aplicar aqui, você pode lesionar aqui o indivíduo. Ah, mas eu vejo gente que aplica e não lesiona. Bota uma coisa na tua cabeça, que você vê em um, você não pode equiparar para todo mundo, não. Né? Anatomicamente, o nervo ciático está passando por enquanto aqui. Por enquanto, o papai do céu não mudou o nervo ciático, não. Então, ele está passando aqui. Então, não pode. Então, tem que tomar cuidado. Então, o que a gente faz então, professor? Molezinha. O que você vai fazer? Você vai fazer, né, duas linhas, como se diz, imaginárias. Tá? Você vai fazer uma linha, né, em sentido vertical, aonde? No centro aqui da região sacra desse indivíduo. E depois você vai fazer uma linha vertical, aonde traça aqui o quê? Em sentido transversal, dividindo esse glúteo numa parte superior e uma parte inferior. Então você faz essa divisão anatômica aqui. Tá vendo? Uma linha vertical, uma linha horizontal. Muito bem. Depois você vai tracionar mais outra linha. E aqui você vai dividir esse glúteo em 4 quadradinhos. 4 quadradinhos. Tudo bem? O que você vai fazer? Você vai aplicar sempre o medicamento aonde? No quadrante externo do glúteo. O que é o quadrante externo? É o quadrado que se encontra aqui, o lado de fora. Essa parte onde está a mãozinha do cara é a parte externa. Essa parte que está próxima ao osso sacro é a parte que? Interna ou medial. Então você sempre faz o que? Na parte lateral do glúteo. No quadrante superior é o local onde você vai aplicar esse tipo
de medicamento. Tudo bem? Qual é a agulha que eu vou usar? Vamos lá, qual é a agulha que você vai utilizar? As agulhas que a gente utiliza, né, para o medicamento intramuscular, tá aqui, ó. Vou voltar aqui pra gente aqui. Pera aí. Sai daqui, vem pra cá. Vou meter rapidinho, jogo rápido. Muito bem. Então, ó. Tá aqui, ó. Muito bem. Então, ó, quais são as agulhas que eu utilizo, né, para via intramuscular, né? Perdão, a agulha, desculpa, né, que eu vou utilizar. Perdão. Eu vou utilizar as agulhas 25x7, 25x8, 30x7 ou 30x8. Ou seja, as agulhas que eu utilizo tanto para via endovenosa, eu também posso utilizar para via intramuscular. Mas, professor, diga, como é que eu sei que é 25x7? Como é que eu sei que é 30x7? Como é que eu sei que é 25x8? Como é que eu sei que é 30x8? Molezinha. Você vai olhar o quê? Você vai olhar a massa de tecido ali naquele local. Para uma pessoa que tem, né, uma região mais hipertrofiada, né, no caso aqui do bumbum, você utiliza ali uma agulha ali 30x7, né, uma agulha ali um pouco mais calibrosa que você consegue ali introduzir o medicamento sem problema algum. Tudo bem? Tranquilo? Mas o que você tem que entender é o seguinte, o que eu tenho que entender? Você tem que entender que para a aplicação do medicamento, né, você vai utilizar o que? Essa divisão do glúteo desse indivíduo. Até aqui uma imagem melhor, a gente vai fazer isso aqui, ó. Traz uma linha, essas aqui são várias divisões. Você faz uma linha aqui, ó, perto aqui da região do cóccix desse indivíduo, faz uma linha imaginária aqui em sentido vertical, e no centro dessa linha vertical você traciona, você o quê? Faz uma linha em sentido, faz uma linha aqui em sentido horizontal, desculpa, e depois imaginariamente você faz uma linha o quê? Em sentido vertical. E o que você vai fazer? Você vai aplicar onde? O local da inserção dessa agulha? No quadrante superior, o quê? Externo desse indivíduo. Tudo bem? E ali você vai e introduz a agulha. Qual a agulha? 25x7, 25x8, 30x7, 30x8. Qual é o ângulo de inclinação dessa agulha? Né? Como é que quando você vai, vamos fingir que aqui está o glúteo da pessoa. Como é que você vai introduzir essa agulha? Você vai introduzir ela em 15 graus, você vai introduzir ela em 45 graus, você vai introduzir ela no ângulo de 90 graus. É o ângulo que você vai administrar. Outra coisa importante, o que você vai fazer? Você, no momento, quando você vai administrar a agulha, você não pega a agulha e empurra no tecido. Você não faz isso. Tem muita gente que faz isso. Pega ali, aqui está o glúteo aqui do paciente, faz isso aqui, ó, bota aqui a agulha e empurra. O paciente vai sentir dor, lógico, automático. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai contrair aquela musculatura, é onde dá dor. Por quê? Porque quando você a musculatura ela está assim, ó, relaxada. A fibra muscular ela se encontra assim. Quando você contrai, ela faz isso aqui, ó. Por que o músculo contrai? Né? O mecanismo de defesa. Então, quando você está tentando colocar aquele objeto ali, nessa região, a fibra está contraída, o que ele vai fazer? Ele vai justamente, né, lesionar aquela fibra muscular, aonde muitas das vezes você escuta até o barulhinho da agulha entrando, escuta aquilo ali, o que? Você está quebrando aquele tecido, onde aquilo ali o paciente sente dor. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer duas coisas. A primeira é você fazer o quê? A ponta da agulha, que a gente chama de bisel, você vai lateralizar. O bisel ele tem que estar lateralizado. Por que ele tem que estar lateralizado? Para passar justamente o que? Rente à fibra. Ó, a agulha está aqui, a fibra está aqui. Vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar entre as fibras. Certo? Agora, ó, o bisel está aqui, ó. Imagina se você deixasse ele para baixo ou para cima. Olha o que ia acontecer, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Ele rompe a fibra. Então, qual é o cuidado de enfermagem? Isso cai em prova, isso vai cair na minha prova também, então você tem que se atentar. Qual é o cuidado de enfermagem no preparo, né, da administração de medicamento por via intramuscular? O que você tem que entender? Ângulo de inclinação da agulha, 90 graus, bonitão. Agulha, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8, gravou? 25x7, 25x8, 30x7, 30x8, 25x7, 25x8, 30x7, 30x8, 30x8, 30x7, 25x7,
Eu tenho que colocar aqui. E 25 por 8. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E aí você vai faz a introdução. Cuidado de enfermagem, quadrante superior. Ângulo de inclinação da agulha, lateralizado. Para quem... Vocês lembram o que é bisel? Alguém lembra? Bisel é isso aqui, ó. Para quem esqueceu o que é bisel, não tem problema nenhum. Ó, tá aqui, ó. Bisel. Bisel do relógio? Não. Bisel do relógio. Para quem esqueceu o que é bisel, ó. Bisel é esse cara aqui, ó. Muito bem. Aqui, ó. Bisel justamente é o que? É a ponta dessa agulha, tá? Aí aqui, ó, o que a gente vai ter, ó? Isso aqui é a tampa, né, da agulha, né? Então essa parte aqui de conexão da agulha com a seringa a gente chama de canhão, certo? Essa parte aqui a gente chama de corpo da agulha, ou haste, e a ponta dela a gente chama de bisel. Tudo bem? Tranquilo? Tem até aqui, ó. Estrutura, opa, foi mal, estrutura da seringa. Vou até botar assim que fica melhor. Aqui, ó, perfeito, ó. Essa imagem aqui é uma imagem bonita, ó. Então, ó, aqui você tem a agulha. Então, aqui você tem, ó, o êmbolo, né? Aqui, ó, êmbolo, né? Rolha de retenção, né? O cilindro, canhão, haste, né? Haste é o corpo, né, da agulha. O pessoal também chama muito de corpo da agulha. E a ponta dela a gente chama de bisel, que é a ponta dela. Então, essa ponta dessa agulha, o bisel, o que você tem que fazer? Você tem que, ó, botar de maneira lateralizada. Professor, fala. É só na região glútea? Negativo. Na região intramuscular. Então, isso vale tanto para o glúteo, que você está aprendendo aqui. Isso vale tanto para o deltoide. Isso também vale tanto para as outras vias de região intramuscular que você está aprendendo aqui. Você vai aprender aqui comigo. Tudo bem? Tranquilo? Estão com dúvida? Estão entendendo? Eu vou responder a dúvida aqui que o pessoal me perguntou, tá? Da Larissa me perguntou por que eu não posso, professor, aplicar nesses bebês menor de 1 ano na região glúteo. Porque, veja, foi o que a explicação lá em cima vai se ligar com a explicação agora. O que eu falei? Você vai ver o que? O suporte, o músculo ali daquele bebê. O que é bebê? Bebê é uma idade X, criança numa idade Y. Né? A criança ali até dos 12 anos incompleta é criança, de 12 a 18 anos é adolescente, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Tá? Então o que acontece nisso aqui? Então, pô, quando você tem aquele bebezinho ali, tem diferente de bebê e RN. RN, que é recém-nascido, até 29 dias ou 30 dias, de 30 dias em diante, já caracteriza bebê, né? Que é onde ele sai ali do setor de neonatal e vai para o setor de pediatria. Essas coisas tudo vocês têm que entender, hein? Porque tem muita gente que confunde, eu tenho uma criança. Quantos anos tem tua criança? 6 meses. Porra, então não é criança, é bebê. Né? Ah, quanto anos tem teu bebê? 10 anos. Pô, 10 anos? Pô, pelo amor de Deus, 10 anos. Pô, 10 anos já é burro, velho. Então, tipo assim, né? Então, a gente tem que entender muito bem essa classificação de faixa etária. Então, o que acontece? Esse bebezinho, a musculatura ali do glútea dele, não tem um total desenvolvimento. A princípio, quem está mais ali desenvolvido? A região que da coxa. E aí você vai falar, mas por que a região da coxa no bebê é mais hipertrofiada do que a região glútea? É muito simples, porque no momento quando você está naquela posição fetal, o teu glúteo ele não está em completa movimentação, então não há uma hipertrofia. Quem eu tenho mais movimentação na região que da coxa? Então eu faço uma hipertrofia ali naquele local. Grava isso na tua cabeça. O teu músculo só cresce quando você trabalha aquele músculo. É o que vai acontecer. Se eu não trabalho ele, ele não vai se desenvolver. Isso é fácil, isso é regra da vida. Então, por isso que ali na coxinha daquele bebezinho, eu tenho o que? Eu tenho um local mais volumoso se comparado com a musculatura glútea. Porque, isso é errado, completamente errado. Mas vamos supor que, sei lá, tem uma pessoa que ela é despreparada, né? Quer dizer, não tem conhecimento nenhum. Ela cismou ali que pode fazer aquele tipo de medicamento no bebê. Inclusive, 5 ml no bebê, você nem faz isso. Né? Bebê é diferente. Mas enfim, pô, 5 ml na criança vai matar a criança. Então o que acontece? Aí, pô, o camarada ele deu a louca nele, ele quer aplicar aquela seringa naquele bebezinho. A agulha ali para aquele bebê não serve, tá? O local da aplicação também não. Perdão. O local de aplicação não vai servir, não é utilizado. Para esse bebê, o que a gente vai fazer? Aí existe um outro tipo de via de administração. Qual é o outro tipo de via de administração que a gente pode utilizar? Vamos lá. Vamos aprender um outro tipo de via, né? De administração aqui. Tá aqui, ó. Peraí que vai voltar para nós.
Rapidinho, peraí. Tá aqui, ó. A gente vai utilizar o que? A via vastolateral. Bom, a via vastolateral, tá? Em comparação em termos de nervo e vaso sanguíneo, ela é livre. Então, ó, por isso que você faz aqui no bebê vastolateral, é menos arriscado. Deu para entender, Larissa? Então, ó, você vai. O que é o vasto lateral? O vasto lateral é uma musculatura que ficou o quê? Lateralmente a sua coxa. Então a gente chama de vasto lateral. Como é que a gente vai aplicar? Ó, o local de aplicação é 12 centímetros abaixo do trocânter. O que é trocânter? Vou explicar. Né? E de 9 a 12 centímetros acima do joelho. Então, bem aqui no centro da região da coxa. Trocânter, para quem não sabe, tá? É o local de inserção entre a cabeça do fêmur, da coxa, com o quadril. Então, essa região aqui onde você apalpa, tá? Bem abaixo aqui do teu quadril, você sente uma certa saliência óssea. Então, essa região a gente chama de trocânter. Então, nessa saliência óssea, você, 9 a 12 centímetros abaixo, você vai medir, né? Então, ali é o local desejado. E também não pode estar nem muito abaixo da região do joelho, porque você pode, né? Enfim, na hora quando você vai aplicar ali aquela seringa, você pode ali lesionar aquela cartilagem ali do joelho. E aí, meu irmão, você vai trazer uma complicação danada. Agora, também, né? Tem muito também do perfil, né? Pô, do centro ali, para você jogar pro joelho, né? Você dá um erro de cálculo ali muito grande. Então, a gente pode fazer nessa região aqui que a gente chama de região vastolateral. Ela é muito utilizada o quê? Na aplicação em bebê. Quem tem filhinha aí, ou filhinho, ou quem tem sobrinho ou sobrinha, a gente sabe que as vacinas, elas são todas utilizadas aqui nessa região. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ah, mas o bebê chora. Pô, imagina, se eu tomar uma agulhada na coxa, quem é que não vai chorar? Não é normal. Mas, enfim, essa região aqui é uma região, né, menos propícia de dar erro. Mas por que então que as pessoas, professor, utilizam mais a região glútea do que a região vastolateral? Pelo manuseio. Na hora de você manusear, você tem maior segurança na região glútea. Sem contar também que é menos desconfortável, né, para o paciente. Tudo bem? Todos os dois dói, mas é menos desconfortável para o paciente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Ok? Aqui, ó, a região deltoide, né? Foi o que eu falei pra gente, ó, deltoide aqui lateral, tá? Então, ó, relativamente pequena a massa muscular, ela é relativamente pequena, não sendo capaz de receber grandes volumes. O máximo de volume aqui é até 3 ml, mas alguns professores seus eles podem falar que é 2 ml, tá? Sem problema nenhum, 2 a 3 aqui. Maior do que isso a gente não pode fazer. E olha só que interessante, ó, não é mais a via recomendada para aplicação de medicações. Por quê? Gente, dos medicamentos intramusculares, a maioria deles, não disse todos, hein, pelo amor de Deus, mas a maioria são medicamentos que oleosos, a maioria, né? A grande maioria, não disse todos porque a gente sabe que tem medicamento de suspensão, né? Por isso que nessa região a gente não faz. O que a gente vai fazer? Muita vacina. Então, vacina aqui a gente vai utilizar bastante nessa via aqui deltoide. Por que, professor, a vacina vai aplicar aqui e não no glúteo? Porque é um local de fácil aplicação, né? E você tem menos constrangedor. Imagina, campanha de vacinação, o camarada tá na rua, né? Abaixa a calça e eu vou aplicar em você. Pô, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, você pode aplicar na via aqui deltoide aqui no adulto sem problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Mas o que você tem que entender? Geralmente é mais utilizada para vacina. As outras vias oleosas e suspensão, você não vai aplicar aqui no deltoide desse indivíduo. Por quê? Porque além de causar irritabilidade, como está escrito aqui, pode causar um abscesso. O que é um abscesso? O abscesso é o que? Um acúmulo de pus na região interna do tecido. Tá? Esse acúmulo de pus foi porque aquele tecido não fez uma absorção adequada, tá? De um determinado medicamento, e aquilo ali dá o que? Dá pus naquele local. Tem um acúmulo muito grande ali de células de defesa tentando defragar aquele medicamento, não consegue. Aquilo ali faz uma interrupção do vaso sanguíneo que pode ali desenvolver necrose. Então, o problema do abscesso é que vai desenvolver necrose nesse indivíduo.
Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Sim ou não? Tá de boa, gente? Tô falando muito rápido. Restante de vocês aí. Tá conseguindo entender? Deixa eu fechar aqui. Ok. Vamos lá. Ó, existe também outro tipo aqui de via, só diminuir aqui, que a gente chama de via ventroglútea, tá? Esse tipo aqui de via ventroglútea, tá? Ela é muito utilizada em outros países. Aqui no país brasileiro a gente não utiliza muito não, a gente utiliza mais a via intramuscular, com a aplicação de medicamento IM. Né? Então o que você tem que entender a respeito dessa via aqui? Ó? Ela é mais indicada por estar livre de estruturas anatômicas importantes, não apresenta vasos sanguíneos ou nervos significativos. Indicado para qualquer faixa etária, ainda é muito pouco utilizado, né? Ou seja, aqui no Brasil. Né? Aí vamos lá. O que você tem que fazer? Ó? O profissional de enfermagem deve colocar a mão não dominante, espalmada, sobre a região do tocante do quadril do cliente. Então, o paciente vai se encontrar na região lateralizada, igual como está aqui na imagem. Só aumentar aqui para nós aqui. Tá? E o que você vai fazer? Você vai colocar a tua mão ali sobre aquela região do trocante. Então, o trocante, deixa eu só mostrar aqui para nós aqui, ó. Trocante. Tá? Aqui, ó. Trocante é esse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o teu fêmur, tá? Tudo esse maluco aqui é o teu fêmur. O fêmur tá esse cara aqui, ó. Bonitão aqui, tá vendo? Aqui tá a tua bacia. Esse cara aqui, ó, que tá se acoplando com o osso do quadril, a gente chama de cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur é esse cara. Esse aqui que faz uma ponte, né, da cabeça pro corpo do fêmur, a gente chama de colo do fêmur. Né? Já ouviu falar de cirurgia de colo? Então, a colo do fêmur é esse maluco aqui. Tá? E essa parte aqui, ó, pontiaguda na lateral, nós chamamos de trocânter. Então, ó, trocante é esse camarada aqui, ó. Tá? Trocante é esse cara, tá? Então, o que que acontece? A vista, perdão, vista lateral. Bora. Cadê? Aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. Vista lateral aqui do indivíduo, ó. Então, nessa região aqui, a gente tem o trocânter. Ó, glúteo, bumbum aqui do paciente, coxa, parte anterior, parte posterior. O trocante vai ficar bem aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a tua mão espalmada. O que é mão espalmada? Mão aberta. Você vai colocar nessa região, você vai sentir essa região. E o que você vai fazer? Vamos lá. O que você vai fazer quando você vai colocar a tua mão aqui, ó? O que ele vai falar para nós? Muito bem. Ó, o que ele vai falar aqui pra gente? Ó? A partir do momento que você vai localizar, ó, aqui você sente a crista ilíaca. Professor, o que é crista ilíaca? Coloca a mãozinha no teu quadril agora, você sente bem um osso. Tu não sente o osso do quadril? Não sente? Quando você vai botar a mão aqui na tua cadeira, né? Os outros falou o quadril. Você não sente um osso aqui? Um osso saliente, proeminente? Esse osso proeminente a gente chama de crista ilíaca. Então, quando o camarada está aqui na região lateral, eu vou ficar aqui de pé. Quando o camarada está aqui na região lateral, o que, que você vai verificar? Ó, você vai, ó, primeiramente, você vai colocar o teu polegar, né, no lado aqui da virilha, tudo bem? Parte aqui esquerda, esquerda não, parte anterior, ó. Colocou, vai abrir a tua mãozinha, ó, o polegar vai estar na parte da virilha desse indivíduo. E o que, que você vai fazer com os outros dedos? Ó, os outros dois dedos, o que, que você vai fazer? Ó, uma vai estar voltada para a cabeça do paciente, tá ok? Virilha aqui, cabeça aqui do paciente vai estar voltada. E os demais dedos vai palpar o quê? Vai palpar a crista ilíaca, esse osso aqui do quadril. Se você ficar aqui na posição... Deixa eu ver como é que vai... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Cadê, ó?
Rapidinho aqui. Ó. Tô aqui, certo? Aqui, ó. Tô aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó. Nessa região aqui. Pera aí. Eu tô gordinho. Nessa região aqui. Essa região onde eu tô palpando. Aqui tá minha crista ilíaca. Crista ilíaca, o osso do quadril. Sente bem ele aqui. Aqui tá a crista ilíaca. Nessa região um pouquinho mais aqui. Aqui. Onde eu tô colocando meu dedo indicador. Tá justamente o trocânter. O trocânter está aqui. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tá? É porque aqui, pô, eu tô com a minha mão, não tem como fazer isso aqui. Você vai colocar a palma da tua mão virada. Esse polegar, ele vai estar aqui, ó, para a área da virilha. Ok? Tudo bem? Certo? A área da virilha, ó, virilha é isso aqui. Tá envolvido aqui. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Esse dedo indicador, ele vai estar o quê? Voltado para cima, né? Para cima como? Voltado aqui para minha cabeça. E os demais 3 dedos você vai poupar aqui, essa crista, ó. Crista ilíaca tá aqui. Então você vai poupar essa região, né? De que maneira? Aí tá lá, porque pô, não tem como eu voltar minha mão para mim mesmo. Então o que você vai fazer, ó? Você vai abrir esse dedo indicador com os 3 dedos. No momento que você for fazer isso, você vai ter o quê? Você vai ter uma abertura em formato de V. Nesse local onde você vai fazer o quê? A aplicação do medicamento, ou seja, essa posição formará um V e o centro desse V é o local de aplicação o quê? Do medicamento. E ali você vai poder fazer justamente o local, né, de administração do volume. Quantos volumes você aplica aqui? Vamos lá, no glúteo, tá, você aplica aqui 5 ml, no dorso glúteo também você pode aplicar aqui 5 ml, sem problema nenhum. Na região vasto-lateral, né, você também aplica aqui 5 ml, se bem que são 4 ml aqui, né, alguns livros falam que são... Espera aí rapidinho. Dá uma travada aqui para mim. Espera aí. Voltou, que travou aqui o conteúdo aqui para mim. Tá, a região vasto-lateral você pode aplicar, né, que é aquela região de 4 a 5 ml, né, e a região deltoide, embora que seja 3, né, o volume aqui adequado é de 2 ml, mas tem livro que vai falar de 2 a 3. Nesses dois casos aqui na região dorso-glúteo e vasto-lateral, até 4 ml, na região glútea 5 ml. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? São os locais aqui de aplicação da, como se fala? Da região, como se diz, intramuscular. Agora, veja, existe uma outra técnica, tá, que a gente chama de técnica em Z, ou método do trajeto em Z. O que consiste isso aqui? Vamos lá. Trajeto em Z. O que consiste isso aí para nós aí? Vamos ver. Muito bem. Ó, técnica em Z, essa aqui está bem melhor essa imagem, ó. A técnica em Z é o seguinte, ó. O que você vai fazer? Você vai colocar a tua mão, tá, sobre a região do glúteo. Tudo bem? Você coloca a tua mão ali, geralmente faz muito no glúteo. E aí você vai afastar um pouco o tecido, igual como está aqui a mãozinha aqui mostrando para você. Você afasta o tecido e aí você introduz ali a agulha no local, no ângulo de 90 graus, tá? Você fez, está segurando aqui o tecido. Você introduz, fez ali, né? Ah, antes de tudo isso é importante, você não falei em nenhuma delas, agora que eu me lembrei. Antes da aplicação do medicamento, isso é extremamente importante. Você aspira para ver se vem sangue. Isso é muito importante a gente saber. Tá? Em todas as administrações intramusculares, tá? Todas elas, você aspira para verificar se tem justamente o que? Sangue. Porque se tiver sangue no local, é porque infelizmente você atingiu que algum tecido, algum tecido não, minto, algum vaso sanguíneo. Então, se tiver sangue no local, você tira, não faz, descarta ali a agulha, pega outro material para você administrar novamente aquele medicamento. Então, se tiver sangue, você não faz, por isso você tem que fazer a aspiração. Aí, agora voltando aqui na técnica em Z. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a tua mão ali sobre a pele ali daquele indivíduo, afasta ali o tecido, né, e administra ali o medicamento. Depois que você administrar o medicamento, o que você vai fazer? Você vai liberar aquela área que você está pressionando
E o que vai acontecer com essas fibras? Elas vão fazer isso aqui, ó. Você afastou, você liberou o local, aquele centro para você administrar o medicamento. Quando você solta ali a tua mão, após você ter administrado o medicamento, as fibras vão fazer isso aqui, ó, como se fosse um Z nessa região. Tá vendo? As fibras elas voltam. Para que a gente vai fazer isso aqui? A gente utiliza muito essa técnica, né? Ela é bem utilizada para medicamento, que é um medicamento o quê? Extremamente é um medicamento que causa muita irritação. Né? Então, medicamentos ali que causam irritação ali no local, a gente pode utilizar a técnica em Z. Tá? Então, a técnica em Z é muito utilizada para medicamento que gera essa certa irritabilidade daquele tecido onde você está administrando o medicamento. Então, essa técnica ela consiste justamente nisso, para a gente evitar com que aquela área ali ela fique irritada. Né? Ou seja, você ameniza ali um pouco, né, abre aspas, o sofrimento ali do paciente. Certo? Além disso, o que ela vai ser utilizada? Ó, ela é para drogas, né, irritativas, para a proteção da pele e de tecido subcutâneo, e é um método eficaz da vedação do medicamento. Então, medicamentos que eles, além de causar essa certa irritabilidade, alguns medicamentos eles podem também o que? Extravasar. Então, para evitar com que esse medicamento, abre aspas, ele saia, a gente faz essa técnica, ela vai consistir o quê? Na vedação. Então, isso impede que esse medicamento ele venha sair nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí aqui está falando, né? Ela pode ser utilizada em grandes tecidos, como o músculo do glúteo dorsal e o músculo ventral. São técnicas que a gente vai utilizar. Mas na prática mesmo, né, a gente utiliza muito ela na musculatura glútea. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? É o que a gente mais vai utilizar. Aí como é que é a técnica dela? Ó, você vai segurar a pele, a mão que você vai a pele que você vai esticar do paciente, a mão tua não dominante, né? Realiza ali a antisepsia, isso é importante. Todo tipo de medicamento, todo tipo de administração de medicamento por via intramuscular e também via endovenosa, a gente vai fazer a antisepsia do local com álcool a 70%, tá? Professor, o que é a antisepsia que eu esqueci? Antisepsia, para quem não conhece, rapidinho aqui, porque deixa eu só pegar aqui o. Peraí, eu ia falar aqui, mas vai acabar agora aqui a bateria. Peraí. Um minuto que eu vou pegar o carregador. Peraí. Senão vai acabar aqui na hora da explicação. Peraí, rapidinho. Pronto, voltei. Voltei. O telefone ia cair. O telefone ia descarregar agora aqui o computador falando com vocês. Aí voltando, né? Para quem esqueceu o que é antisepsia. Antisepsia é o quê? É uma técnica na qual você consegue, na qual você consiste o quê? Em destruir, né, determinados micro-organismos, perdão, antisepsia, né, é uma técnica utilizada em tecido onde você, né, visa limpar aquela área ali de sujidade, retirar ali, né, determinados micro-organismos e também você vai destruir aqueles micro-organismos através de substância antisséptica. Uma das substâncias antissépticas que a gente vai utilizar é o uso do álcool a 70%. Então, antes de você administrar qualquer tipo de medicamento intramuscular, você faz a antisepsia do local. O ângulo, mais uma vez, 90 graus, isso é importante. Após, né, olha, aspirar a seringa após a introdução, isso é importante para você verificar se você atingiu algum vaso, né?
Se não tiver, o que você vai fazer? Você não solta, né, isso aqui. Por quê? Porque você vai injetar o medicamento lentamente. Após, né, a administração do medicamento, né, permaneça com a seringa introduzida por 10 segundos, permitindo melhor distribuição do medicamento. Feito isso, o que você vai fazer? Né? Você vai retirar aquele local, né? Retira ali a agulha ali do local e pronto, tá tudo certo. Tudo bem? Ó? Retire a agulha num único movimento e solte a pedra. Retirou, pronto, acabou. Tá? E aí, né, você completou aqui a técnica do medicamento. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, o que eu estava falando, isso vale. Quando você vai, cara, administrar a agulha, você nunca faz isso aqui, não. Ó. Você pega aqui a ponta da agulha e empurra no tecido. Isso machuca muito o paciente. O que você tem que fazer? Único movimento, ó. Isso vale para todos. Você vai fazer isso aqui. A agulha não está aqui? Ó, a agulha não está aqui? Você está segurando ela assim, não tá? Vai fazer isso aqui, ó. E introduz. Não é você fazer tiro ao alvo, mas fazer um único movimento, ó. Introduz ali no paciente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Uma coisa importante, né? Que eu havia também... muita coisa que eu vou falando, eu vou me lembrando para vocês. Na região aqui, ó, do deltoide, né? Como você vai fazer aqui na parte lateral, você vai bem fazer no centro do deltoide. Então ele é bem abaixo aqui do acrômio do indivíduo, né? Então você faz nessa região aqui. Antigamente falava que você media 3 dedos e fazia bem aqui no centro, segurava os 3 dedos. Hoje em dia você não faz mais isso não, tá? Você vê aqui a parte aqui, ó, da clavícula do indivíduo, parte aqui final dela, né? A última terminação aqui da clavícula. Você bem aqui, né? Bem abaixo, aqui, né, 3 dedos aqui abaixo, você vai e administra o medicamento. Você não precisa fazer a prega, né, que os outros faziam aqui a prega que é administrado, não tem necessidade de uma, você faz aqui a marcação, né, 3 dedos aqui abaixo, feito, você vai e puf, administra ali sem problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Então, essa parte é a parte que vocês mais gostam, né? A parte assim, né? Mais prática, né? Parte assim que vocês gostam mais, não, não. É uma impressão minha. É impressão, professor. Ih, nem falar nada. Xiii, né? Então, a gente tem esses tipos aqui de local. Ok? Tranquilo? Vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem? Né? Elevada vascularização, mais segura que a intravenosa. A absorção é rápida? Ela é rápida sim, em comparação com outros, mas a endovenosa é mais rápida do que a intramuscular. Desvantagem, dor, lógico, desconforto, lesão e também pode ter também alguns hematomas. O hematoma nesse local muscular só se dará a partir do momento que você lesiona um capilar. Preste atenção numa coisa. Hematoma, ó, isso aí é muito importante, tá? Hematoma não é roxo, não é roxidão no tecido, tá? Não tem nada a ver. Que isso, professor? Não tem nada a ver. Hematoma, termo técnico, é tumefação de sangue no tecido. O que é tumefação? Acúmulo de sangue no tecido. Isso é hematoma. Aquela pancada que você tem aqui, por exemplo, você está correndo, aí você bateu na quina ali na mesa, forma aquela roxidão, aquilo ali é extravasamento de sangue na camada superficial da pele, tá? Onde vai passar um dia, aquela coloração ela deixa de ser um pouco roxa, torna-se esverdeado e depois amarelado. Depende ali muito da intensidade da pancada que você teve. Aquilo ali a gente chama de peteca não. Aquilo ali a gente chama de equimose, né? Equimose é o que? É um extravasamento, perdão, de sangue na região superficial da pele. Aquilo ali não é hematoma. Aquilo ali não é hematoma. Hematoma é uma tumefação de sangue, um acúmulo de sangue dentro do tecido. E aquilo ali tem que fazer até drenagem para retirar aquela placa coagulada de tecido ali. Então grava isso, grava isso. Porque hematoma tive uma pancada de hematoma negativa. Hematoma você pode ter em tudo quanto é lugar. Por exemplo, você pode ter hematoma aqui na região cerebral. Você sabia disso? Você sabia que você pode ter hematoma cerebral? Que isso, professor? Pode. Você tem hematoma cerebral. Né? Dependendo ali da pancada, da onde está tendo aquele extravasamento de sangue, você tem um hematoma cerebral. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Certo? Tranquilo? Então toma cuidado. Ah, mas as pessoas falam assim: pessoa a pessoa, você é você. Foca em você. Deixa os outros falar besteira. Então tem que ter essa diferença entre um e outro. Então quando aquele está falando hematoma, né?
Aí você tem que ver se está tendo extravasamento aqui local de sangue ali. Por quê? Porque se tiver um extravasamento ali de sangue, como é que a gente vai verificar? Lógico, região roxeada, né, hiperemiada, ou que seja, bem avermelhada, né, uma região ali quente ali. Aquilo ali, pô, o que pode ocasionar? Abscesso. O que o abscesso depois ele pode ocasionar? Necrose. Então esse feeling de quem leva a quem, você também tem que entender. Hematoma, abscesso, necrose. Sempre, sempre. Onde é que vai mudar? Nunca. Só vai mudar quando você fazer uma interrupção desse processo. Certo? Tranquilo? Beleza? Tá entendendo ou não tá? Fala a verdade pra mim pra eu saber aqui como é que vocês são. Tá entendendo mesmo? Olha lá, hein? Não vai mentir não, hein, cara. Restante do pessoal, tá conseguindo compreender ou não? Pode falar, pode falar a verdade. Eu não esquenta a cabeça com isso não. Muito bem. Vamos lá para mais outra aqui. Além da via intramuscular, ó, eu tenho também a via endovenosa, bonitinha aqui para nós. Antes de eu falar dela aqui para gente, o que você tem que entender? Via endovenosa, primeira coisa, ó, grava isso, hein, cara, a aula está sendo gravada, então preste atenção. Isso é questão de prova, hein? Questão de prova. Qual é o ângulo da via? Qual o ângulo da via foi ótimo. Qual o ângulo de inserção da agulha, né, para a via endovenosa? Melhorei a fala. É o ângulo da agulha de 45 graus, tá? 45 graus, 90 é assim, 15 é assim, quase a rente a pele, 45 é dessa posição aqui. Tudo bem? Então 45 graus é nesse posicionamento. Minha pele está aqui, ó. 45 graus está aqui, certo? Você vai, introduziu, preste atenção. Ponta do bisel, ó, meu dedinho. Meu dedo aqui é a ponta do bisel, certo? Tá minha unha. Pele do cara tá aqui. Ó, introduziu, nem inserir não. Introduziu a ponta da agulha, a ponta dela foi introduzida, ângulo de 45 graus. Introduziu, ó, o que você vai fazer? Ó. Vai descer a agulha e vai introduzir um pouco para verificar se vem sangue. Tudo bem? Professor, por que eu não posso introduzir direto a agulha? Só você entender, ó. 45 você vai fazer. O que vai acontecer se você fizer isso aqui no cara? Ó, você vai destruir aquele capilar todinho, então não pode. Então, ó, 45 foi abaixo a agulha, empurra, vem ali sangue. Não tem mistério nenhum. Nenhum. É molezinha você fazer aqui. Tá legal? Tranquilo? Antigamente, quando eu tava lá com a professora Terezinha, eu botava muito meu braço de cobaia, né, pros outros ali fazerem ali em mim ali. A professora Terezinha falava, meu Deus, você é maluco, garoto? Eu deixava ali, o pessoal falava, vai, fura aí, vai, fura à vontade. Eu ia deixar meu braço pros outros furar. Mas vamos lá. O que acontece nisso aqui? Pois bem, olha, a via endovenosa, obviamente, o medicamento ele vai ser através da corrente sanguínea, com certeza. Né? A administração ela pode ser em dose única, né? Até uma infusão contínua, né? Através ali de medicamentos ali, o paciente está bem monitorado. Isso pode acontecer. Detalhe importantíssimo, além desses dois que eu acabei de falar, ela é rapidamente absorvida. Então, o que você tem que entender no ato quando você vai fazer o medicamento? Preste atenção. Medicamento por via endovenosa, ele tem que ser administrado de forma lenta. Mas eu trabalho na emergência, lenta. Mas quem trabalha na emergência tem que ser rápido. Tem que ser calmo. Quem trabalha na emergência tem que ser calmo. Você não tem que ser rápido. Por que isso, professor? Eu trabalhei na emergência, eu sei o que eu estou falando. Então, tem que ser calmo. Emergência é calmo. Porque quem faz de maneira rápida, muitas das vezes começa a fazer besterol. Por quê? O que eu estou falando para você? Tem um medicamento que é muito utilizado na emergência, nem em sala vermelha, na emergência, principalmente ali na sala que a gente chama de sala hipodérmica, né, ou hipotermia, né, que é um medicamento que ele é justamente um medicamento antiemético. O que é um medicamento antiemético? Que controla náuseas, que controla enjoo e náuseas, né, enjoo, náuseas e vômito, desculpa, tá? Então você utiliza muito esse medicamento antiemético. Por exemplo, Plasil é nome fantasia, né? Princípio ativo metoclopramida. Metoclopramida é o princípio ativo do Plasil. Grava aí. Mesma coisa de Diazan. O princípio ativo do Diazan é o bromopida, tá? E aí o que o pessoal faz? Aspira o medicamento, faz de forma rápida no indivíduo. O que vai acontecer com você? Você começa a ter uma coisa que a gente chama de reação extrapiramidal. Já falei dela. Você começa a ter um quadro de inquietação, ansiedade, agitação e, dependendo da situação, até mesmo uma ilusão ou alucinação.
né? Então, por quê? Porque administrou o medicamento de forma rápida nesse indivíduo. Então, não é aconselhável. O medicamento tem que ser de forma lenta. Por que tem que ser de forma lenta? Em primeiro lugar, ó, a explicação se encaixa. Porque se eu sei se esse medicamento, a absorção já é na hora, você entende que o efeito colateral também vai ser naquela hora. Então, quando você administra o medicamento, qual é a ideia? Aguardar o que é a resposta do medicamento, não é isso? Eu tô com dor de cabeça, você me dá um medicamento para dor de cabeça, o que você vai guardar? Retirar a dor de cabeça. Agora você administrou. Eu começo a ter ali uma reação adversa, interrompe o medicamento e ali a gente vai fazer os medicamentos antagonistas nesse indivíduo. Mesma coisa dando exemplo bobo, mas é bom e importante você saber. Dipirona. De reação alérgica de dipirona. O que o camarada vai ter? Desconforto respiratório gravíssimo nesse indivíduo. Pode morrer? Com certeza, sem sombra de dúvida. O que você faz? Interrompe ali, isso é o que acontece no hospital. Interrompe ali, chama ali a assistência médica, chama ali o enfermeiro, também tem que botar a mão na massa, chama ali o enfermeiro ali, o camarada que é inteligente, já está já lecionando tudo e ali você tem um medicamento antagonista. Um deles é até a hidrocortisona, né, para a gente retirar aquele paciente desse desconforto respiratório. Mas o que você tem que entender como aluno? Você tem que entender que, vou fazer um medicamento no cara? Vou. Ok. Tem que saber a agulha? Com certeza. Tem que saber o ângulo? Tem que saber. Né? Tem que ter um material adequado. Qual o material adequado? Luva de procedimento, algodão, uma motolina de álcool a 70%. Né? Se for ali uma situação de emergência, o que eu vou utilizar? Vou utilizar os scalpes. Né? Eu até esqueci de falar disso. Vou utilizar aqui os scalpes, né? Bem utilizado. Deixa eu ver aqui. Scalp, né? Quais são os scalp que a gente tem, ó? Vamos ver. Scalp é um dispositivo, né, endovenoso, né? É muito pouco utilizado, né? Mas você tem, ó, que é também muito chamado de borboletinha, né? Você tem aqui os scalps aqui que a gente pode utilizar no paciente, tá? Você tem aqui de 25, 19, 23, 27, 25, tá? Você pode utilizar aqui nesses pacientes. É para medicamento rápido, né? Você fez ali o medicamento, infundiu, geralmente faz um pouco em emergência, e ali você aguarda ali a avaliação do médico, né? E foi liberado, você retira, pronto, acabou. Mas isso gera um pouco de incômodo, né? Então, geralmente a gente tem scalp, mas o melhor, mais se utiliza é o famoso gelco, né? Gelco também é um dispositivo, tá? Intravenoso, ele tanto pode ser de curta duração ou de longa duração nesse indivíduo, e nós temos aqui justamente os calibres, né, desse tipo de gel. Por exemplo, da coloração roseada, né, o rosa, a gente tem aqui o gelco de 20, né, para grande calibre aqui, medicamentos aqui a gente tem que infundir de forma rápida, né. A gente tem aqui os da coloração amarelada, né, por exemplo, o gelco aqui 24, né, muito utilizado aqui em bebês, em crianças. A gente são as cores mesmo dele. A gente tem a coloração aqui um pouco, né, de maneira azul, né? A gente tem aqui o Gelco 20, ou aqui o esverdeado Gelco 22, né? Para medicamentos aqui que tem uma diluição não, medicamentos que vão ser introduzidos no paciente, que querem uma média concentração, né? São alguns tipos de dispositivos que a gente tem. Então, ó, você tem, né, o Gelco 20, 22, né, 24, né? Você também tem um gelco também, ó, esverdeado, né? Que é o gelco 18, né? Isso aí é para paciente grave, né? Para paciente ali de emergência. Infelizmente, algumas pessoas utilizam esse medicamento ali na emergência em situação onde não requer esse dispositivo. Professor, por que eu não posso utilizar esse tipo de dispositivo? Por duas situações. Primeiro, que não é o dispositivo ideal para aquela situação. Então, você está tendo um gasto ali de material desnecessário. Né? Mas o governo paga. Pô, você não pode pensar assim. Né? Por quê? Porque, isso vai que não paga. E aí tá faltando material. Então, tem que tomar cuidado com isso. Certo? Sem contar também que, é constrangedor você utilizar um tipo de dispositivo que tem um calibre grande, tá? Na região aqui do dorso aqui desse indivíduo. É desnecessário isso, tá? Você lesiona o paciente, agora falando sério, você lesiona o paciente e isso pode ser até caracterizado como uma lesão corporal, você responde por isso. Por isso, o que você tem que entender? Né? Quando você vai administrar ali um medicamento injetável no paciente, grava isso para a vida de vocês. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, ó. Você tem que entender que qual o mínimo ali apropriado para a gente fazer. Cara, você pode utilizar, não uma regra, não é que está escrito em lei 2, né? 2 vezes.
mas você pode tentar ali 2 vezes você fazer o acesso ali endovenoso no paciente. Estou falando paciente consciente, tá? Você pode ali tentar 2 vezes no paciente. Tentou uma, porque às vezes pode aquela veia romper, estourar. E aí o paciente já é um incômodo, é cansativo, ele fica nervoso, lógico, ele fica nervoso ali com você. Ainda mais a gente que é novo. Tu que é novo assim, já viu, né? Então, ó, é um problema assim só para você. Vai pensar que você não tem experiência, quer dizer, aquela teoria da conspiração que você entende. E aí, ele, né, fica ali nervoso, e aí você vai fazer a punção, você acaba ali, puf, rompendo. Ele vai ficar nervoso e tudo mais. O que vai acontecer? Você tem que fazer medicamento no cara, só que o cara não quer. Você tem que fazer medicamento no cara, o cara não quer. E aí, o que eu faço? Vou fazer, né, vou obrigar esse camarada? Negativo. Você não obriga o paciente a tomar medicamento. Não, professor? Não. Dentro da regra dos 12 acertos, embora eu falei isso para vocês, eu vou repetir ainda hoje, você tem que entender que o paciente ele tem direito de recusar o medicamento. Todo paciente, salvo situações especiais, vítima inconsciente, pessoas ali que elas não têm a faculdade mental dela intacta. Né? Então, esse camarada ali, ele, né, você tem que fazer o medicamento ali naquele indivíduo. Mas, enfim, pessoas ali conscientes, né, que tem a sua área ali direita, esse camarada, ele tem o direito de se recusar o medicamento, você não faz o medicamento caso ele não queira. O que você tem que fazer? Relatar. Relata no prontuário do paciente que o paciente, né, ele escreve tudo bonitinho, não omite nada, também não mente, né, que ali ele se recusou ao atendimento por isso, pronto, sem problema nenhum. Porque se acontecer qualquer problema, o problema não foi em você. Ali foi da consequência do paciente. Então, você nunca obriga o paciente a pegar nada. Nunca. Nunca obriga o paciente a tomar medicamento que ele não quer. Você nunca obriga, você tem que fazer o tratamento porque eu sou técnico de enfermagem aqui nesse local e você tem que fazer isso. Cara, isso que profissional que faz assim, perdoa-me. Mas são profissionais que não têm conhecimento nenhum em área jurídica. Você está mandando ser advogado? Não. Mas eu estou mandando você ser inteligente. É isso que eu estou mandando. Ser inteligente, você não precisa fazer a tua faculdade. Isso é questão de ser sábio. Então você não obriga ninguém a fazer nada. O paciente está ali, você é um camarada que você está ofertando atendimento ao cara. Mas você não está, como é que se fala? Você não está ali sendo autoritário com o paciente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deu para entender isso? Ficou isso aí na dica? Professor, isso é óbvio. É óbvio, mas quando você for trabalhar, você vai ver muita coisa assim, bizarra. Você vai falar, meu Deus. Então, toma cuidado com isso. Ok? Tranquilo? Continuando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Nadinha? Nada com nada? Não é possível. Aqui, ó. Seringas, né, para administração, né? Seringa de 10 e 20 ml, né? Água destilada, né? Alta concentração, né? Diluição de solução salina, soro fisiológico ou glicosado, né? Que é importante, né? Os cateter, né? Cateter periférico, né? Só que a gente chama de catéter periférico, né? Durante a terapia, né? Aí olha só que legal, ó. Recomendações em adultos. As vezes de escolha para canulação periférica são da superfície dorsal e ventral do antebraço. Isso eu vou explicar. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolia e tromboflebite. Vamos lá. Primeiro parágrafo aqui, vamos explicar. Região dorsal, essa região aqui, ó, que você tem o arco dorsal das veias. Então você pode aplicar o medicamento nessa região ou, né, como ele falou, na parte ventral, né, do antebraço, né, ventre aqui ou parte anterior do antebraço. Por quê? Porque você passa 2 tipos de veias, né, veia cefálica e veia basílica. Então elas vão se unificar, formam aqui um arco onde você pode fazer a punção da região. O que você tem que fazer? Ó, verificou a região, deixa eu botar aqui veia cefálica e veia basílica para você ver. Veia cefálica e basílica. Não vou botar assim não. Ó. Olha aqui que bonitona, ó. Veia cefálica e veia basílica, né? Então, ó, veia subclávia, né? Passa aqui, né, a parte aqui axilar, veia axilar. E olha só que coisa interessante, ó. Na parte aqui, ó, medial, né? Parte aqui, ó, de mindinho, né? Quem você tem? Você tem a veia basílica, né? A veia basílica está aqui.
E quem você tem aqui, ó, a veia cefálica. Então a veia cefálica ela passa que ela parte na parte lateral do braço, enquanto a veia, como se diz basílica, ela passa na parte medial. Então essa veia que você observa aqui, bom, não sei se você vai conseguir enxergar, mas essa veia que está aqui na parte lateral do meu braço é a veia cefálica, enquanto que está aqui na parte medial é a veia basílica. Tudo bem? Vão se formar e vão fazer a ramificação na parte aqui dorsal. Então são veias que você pode fazer o local de aplicação sem problema algum. Tudo bem, professor? Por que, os medicamentos endovenosos, né, a nível técnico, por que, a gente faz nas veias e por que a gente não faz nas artérias? Primeiro local, primeira coisa, veia, ela está superficialmente, enquanto a artéria está profundamente. As artérias têm mais intimidade com os ossos e às vezes elas têm fobia aos ossos. Como local, né, você tem que ter uma boa anatomia, uma boa destreza para você saber literalmente os locais onde se encontram aquelas artérias. Se você não souber, você lesiona aquela artéria, o fluxo sanguíneo ali é intenso, causa uma hemorragia arterial nesse indivíduo, esse camarada entra em choque e ele pode morrer. Então por isso que a gente faz ali nas veias, porque às vezes elas fazem ramificações ou ela cria outras veias, fazendo um processo que a gente chama de angiogênese, né? E ali você consegue justamente, se romper uma, faz ali justamente ali a compressa para fazer a coagulação sanguínea e ali você não tem problema nenhum, certo? Tudo bem? Tranquilo? Cadê? Deixa eu passar aqui mais alguma coisa aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Cocada da Xalão. Ó. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por que hoje está todo mundo quietinho? Amanda, Ana Clara, Camila, Débora, Kelly, Larissa hoje está calada. Manu, Ruama. E aí? Ninguém quer falar nada? Ah, professor, final de aula, a gente tá doido lá para acabar. Calma, que isso? Ninguém? Ninguém? Oi, pode falar. Professor, Oi, fala. Deixa eu fechar isso aqui. Oi, professor, pode falar. eu não sei nem se é assim que fala, mas aquele negócio que o senhor falou, eu esqueci o nome, que parece uma aquele negócio que o senhor falou que parece uma borboleta. Scalp. Qual é a espessura daquela agulha? Scalp. Como assim, as pessoas... O que? Isso. Diâmetro que você tá falando, é isso? Não entendi. É, tipo, o tamanho, porque na intravenosa tem 25% da. Na Ah, entendi. intramuscular, o senhor falou que tem 25%, 25/8, 30/7, 30/8. Aí eu queria dar endovenosa. É, Tem algum tamanho específico, porque o do gel que o senhor falou, mas eu fiquei com dúvida nesse do scalp. o scalp é o seguinte, ó, o scalp, tá? Mais uma vez, tá? O scalp ele é um tipo de dispositivo intravenoso, só que ele é um tipo de dispositivo de curta duração. Por quê? Porque aquela haste da agulha, tá? Onde ele está aqui, ó. Cadê? Essa haste aqui desse camarada é de característica metálica. Então pode acontecer desse dispositivo ficar o quê? Se movimentando ali naquela veia. Então pode acontecer de fazer um extravasamento. O que é extravasamento? Corta ali a veia daquele paciente, extravasa sangue, pode fazer um edema ali local, né? Pode fazer um edema naquele local. Então há uma numeração diferente, né, dos tamanhos aqui dos gelcos, tá? Do gelco não, perdão, dos scalp. Scalp é diferente, a numeração do scalp, a numeração do gelco, diferentemente da numeração da agulha. Então, por exemplo, a gente tem aqui um scalp 21, né, a gente pode fazer a sua utilização sem problema nenhum. Tem aqui, perdão, tem um scalp aqui 23, né, 27, 25, são para infusões aqui, né, de um acesso médio a pequeno calibroso, e já com 21 ou 19, né, Scalp 21 ou 19, são para vez de um calibre maior, geralmente utilizado aqui para situação de emergência. Mas hoje em dia, na prática clínica, tá, hoje em dia no hospital, o que nós mais utilizamos não é nem o Scalp.
O que a gente mais utiliza são os gelcos, tá? O que a gente mais utiliza nos hospitais. Por quê? Por justamente esse camarada aqui, como tem essa haste aqui metálica, gera essas complicações. E o scalp não. O scalp é o quê? Tecido borrachado. Então gera uma certa flexibilidade. Então é melhor para o paciente. Tudo bem? Você evita esses certos desconfortos. Tranquilo? Entendeu? Larissa, tá me ouvindo? Tô sim, professor, entendi, obrigada. Ah, tá. Eu falei, porque vocês estão falando que o negócio aqui tá travando. Falei, será que travou de novo? Certo? Tirando a Larissa, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Ó, passando, tá acabando já. Ó, só um minuto. Vamos lá, ó. Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração com a terapia prescrita. Isso aqui é para a parte de neonatal, né, pediatria, considerando as veias da mão, do antebraço do braço e abaixo da axila. Para crianças menores de 3 anos também pode ser considerado as veias da cabeça. Pode ser, mas geralmente aqui em neonato, né, em neonatal, se utiliza muito, pode se utilizar, né, a veia aqui da região palmar, né, a região do dorso aqui da mãozinha, utilizo no meu filho. Ou em caso que ele vai ficar ali em infusão contínua, né, muitas das vezes tem que fazer até dissecação ali de uma veia para fazer a administração do medicamento. Né? E no caso ali é o médico cirurgião que tem que fazer o procedimento. Tá? Neonato já é outra situação. Ó, locais mais utilizados da punção venosa. Aí no dia a dia, região do dorso da mão, veia basílica cefálica, que eu falei, veias metacarpianas dorsais. E professor, o que é metacarpiano dorsal? Calma. Isso aqui, ó, metacarpo, tá? Ou do dorso aqui da mão. Membro superior, veia cefálica, né? Tem a veia cefálica aqui, veia basílica, né? Veias intermediárias do cotovelo, pode fazer também nesse local aqui, tá? Ou na região cubital, não tem problema nenhum. Tudo bem? Aí, ó, qual é a complicação? Eu vou passar aqui que já algumas outras coisas, mas qual é a complicação do medicamento endovenoso? É o problema todo isso aqui, ó. Pode haver extravasamento. O que é extravasamento? Ocorre infiltração da medicação ou solução que está sendo injetada. Ou seja, pode acontecer, tá? O pessoal que estava perguntando, quando você introduz ali o medicamento, pode acontecer com aquele bisel ali, que ela acha ali, ela venha se desprender daquela veia. Então sai do local onde houve a perfuração. Como aquele medicamento está correndo, né, o que vai acontecer? Você tira ali do espaço intracelular, você volta para o espaço extracelular. Então causa um edema naquele local. Então o medicamento houve o quê? Ele foi extravasado. Causou edema, causa dor. O medicamento ele tem que ser interrompido. E o pior de tudo, tá? Às vezes você tem que fazer uma compressa ali de água morna, dependendo do extravasamento, para evitar o quê? Para evitar com que ocorra necrose. Quem já foi no hospital, né, passaram ali o medicamento para você, ou para você, para sua família, 2 minutos depois você viu ali aquela mão ali daquele teu parente ali inchada e demasiada. Aquilo ali é extravasamento. Interrompe ali o medicamento e ali introduz em outro local. Faz ali compressa de água morna, demora para o corpo ali fazer a absorção, tá? Né, que o teu corpo absorve, dependendo do volume, nem absorve, então tem que ter um cuidado para evitar ali necrose. Então por isso você tem que verificar. Segundo local, pode haver uma obstrução. O que é obstrução? É a interrupção do medicamento, né? Ou seja, o fluxo aqui ele fica interrompido ou fechado durante um tempo. Ele vai impedir com que a solução do medicamento ela venha o quê? Ela venha penetrar. O que você tem que fazer? Indique-se a injeção de solução salina ou água destilada. Ou seja, para a gente evitar com que aquele cateter, né? Ele fique obstruído, você tem que fazer uma desobstrução, ou seja, você tem que salinizar aquele tipo ali de haste. Né? Muitas das vezes a gente coloca até um polifixo, né? Polifixo para quem não sabe, é um instrumento endovenoso, né? Com 3 tipos. Vou mostrar aqui, em vez de ficar falando. Ó, é polifix, né? Deixa eu ver aqui. Polifix. Né?
Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, aí você tem, né? O 2 entradas por 3 entradas, tá? Polifixo isso aqui, ó, muito utilizado também na prática lá na clínica, né, do hospital. Pera aí, aqui, ó. Esse aqui tá mais bonito. Né? Você acopla, né, ao canhão ali daquela agulha, né? E aqui você tem uma entrada, né, para medicação. Você tem uma entrada aqui para solução de sangue. Então você tem justamente essa entrada. O que acontece? Às vezes o paciente ele não fica no soro contínuo. Então você fez a medicação, terminou de fazer a medicação, né? Você não vai abrir as duas vias, você só vai abrir uma só, você acopla aqui a seringa. Ok? Tranquilo? Fez ali a punção, tudo bonitinho. Aí tem esse dispositivo que a gente chama de Polyfix. Né? Você acopla ali, isso aqui tem que estar com o soro corrente, tá? E aí você acopla a seringa e vai fazer com o medicamento. Beleza, fez o medicamento, o paciente não tem soro. O que você tem que fazer? Você pega uma outra seringa com solução salina é soro fisiológico. E aí você vai injetar aqui para quê? Para você evitar com que o resíduo do medicamento fique aqui. Porque esse resíduo pode causar inflamação no tecido do paciente, gera uma obstrução. Né? E você também evita também que o sangue ele venha fazer uma coagulação, porque pode acontecer do sangue percorrer esse dispositivo. Então você faz aqui a solução salina. Uma coisa importantíssima a gente saber, vamos supor que esse dispositivo ele venha estar com o sangue coagulado. O que você faz? Eu vou abrir essa tampa aqui, coloco uma seringa com solução fisiológica e injeto no sangue do paciente. Eu posso fazer isso? Vocês acham que a gente pode fazer isso, sim ou não? Quem acha que pode, quem acha que não pode? Preste atenção. O sangue está coagulado. Você vai meter uma seringa ali, solução salina, dentro desse dispositivo. Você pode fazer isso para o paciente? Tem certeza que pode? Sim ou não? Você não pode. Boa. Por que você não pode fazer? A Amanda acertou. Por que você não pode fazer isso no paciente? Porque gera dor? Dor de menos. O que vai acontecer nesse paciente se você injetar essas coisas aí nesse indivíduo? O que vai acontecer com ele? Fala pra mim. O que pode acontecer? Ele vai morrer? Para com esse negócio de morrer. O que vai acontecer com ele? Qual é a complicação? Pensa um pouco aí. Qual é a complicação? Você está botando um sangue coagulado dentro do corpo desse indivíduo de novo. O que vai acontecer com ele? Necrose não, né? Quem dera se fosse necrose. O que vai acontecer com esse indivíduo? Pensa um pouco. O sangue está coagulado. Você tem uma placa de coágulo. Você está jogando pro sangue dele de novo. O que vai acontecer com ele? Pensa um pouco. Hum? E aí? Não, esquece a contaminação. Vocês estão indo. Ó, vai mais a fundo isso aí. O que vai acontecer com ele? Contaminação, cara, é o de menos. Você vai dar um troço nesse cara aí perigosíssimo. Pode até matar. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Começa com a letra E. E de quê? Vamos ver agora se você sabe. E de. Ninguém? Embolia. Vai acontecer com esse cara. Mata? Com certeza. Mata não, né? Pô, te leva pro céu ou pro inferno, dependendo de como você está aqui na Terra. Então, causa embolia nesse indivíduo. Pode ser uma embolia de origem pulmonar, na maioria das vezes, né? Uma embolia pulmonar. Isso vai acontecer com esse cara. Lembrando que embolia não existe pulmonar também não, tá? Existe uma embolia cardíaca. Fala-se pulmonar porque é o que o pessoal mais fala dela, mas tem cardíaca também. Mas deixa para outra aula. Mas enfim, pode causar embolia pulmonar nesse camarada. O que vai acontecer com ele? Óbito, ele morre. Então tem que tomar cuidado. Tá? Só que antes de ter uma embolia pulmonar, vai fazer aqui, ó. Esse camarada aí pode ter uma flebite. O que é flebite? Inflamação da veia, fica avermelhada. Esse camarada tem dor e dá febre. Flebite, tem que interromper na hora. Tira aquilo ali tudo do paciente. Interrompe. Pode causar flebite ou pode fazer uma tromboflebite no cara. Sabe o que é tromboflebite? Adivinha? É um trombo, é um sangue ali coagulado, uma placa de sangue coagulada que está gerando o quê? Inflamação daquela veia. Tromboflebite. Isso vai acontecer com esse camarada. O que vai desenvolver? Embolia pulmonar. Então você não pode fazer isso. Então o que eu faço então? Ué, cara, é muito simples. Eu não tenho esse dispositivo aqui? Tenho.
Você não quer justamente limpar esse dispositivo? Vamos supor que isso é uma realidade. Vamos supor que está escasso o material, né? E você precisa desse utensílio aqui para você administrar os medicamentos e tudo mais. O que você vai fazer? Simples. Não tenho duas vias aqui? Não tenho duas vias? Uma não está fechada? Eu não vou salinizar isso aqui, eu não vou abrir aspas, entre aspas, eu não vou lavar esse dispositivo. Eu posso abrir essa via aqui. Isso vai fazer muito no hospital. A gente abre essa via, desentarraxa essa tampa aqui. Nesse local onde tem essa tampinha, você tirou a tampa. Você coloca ali uma luvinha e aí você lava. Por quê? Porque quando você for lavar, né, quando você for injetar a solução salina, olha só o que ela vai fazer. Ela vai bater aqui, vai tirar esse resíduo e vai jogar para fora. Não penetra aqui na veia do paciente. Então você retira completamente isso aqui. Você lava esse dispositivo. Isso pode acontecer. Tudo bem? Agora, em caso de que tenha uma extrema obstrução, aí você tem que tirar esse material e aí você tem que colocar um outro polifixo aqui nessa região para a gente ali preservar a integridade daquele acesso. Se tiver uma situação extrema, vai ter que fazer a punção em outro local. Por isso que, para evitar esse constrangimento aqui todo que eu estou ensinando para vocês, o que você tem que fazer? Em pacientes que não têm a solução fisiológica ali de maneira contínua, sempre que você sempre que você terminar os medicamentos, você vai fazer o quê? Você vai, perdão, salinizar o local. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Mais a fundo agora, tá? De maneira mais aprofundada. Deixa eu passar aqui para nós, tá? Né? Aqui essa que a gente falou, tá? A gente, ó, flebite, né? Foi o que eu estava falando. Uma inflamação na veia após a punção venosa, a administração de medicamento. O cliente apresenta dor local, foi o que eu falei, calor, né? Esse calor é febre, edema, né? Que é o, abre aspas, o inchaço ali naquela região, sensibilidade ao toque, hiperemia, que é a vermelhidão. A infusão ela deve ser interrompida e o dispositivo tem que ser o quê? Retirado. Então, olha só o que ele está falando. Ó. Durante as infusões endovenosas, pode ocorrer reações pirogênicas, ou seja, manifestação por febre, através de bactérias presentes no sangue. É importante observar sua manifestação clínica. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que quando você vai fazer a administração de injetáveis, né, técnica ali antisséptica no local. Tá? Além da endovenosa, além da intramuscular, tá? Eu também queria falar, para encerrar aqui com chave de ouro, né, duas aqui bonitas, que a gente chama de via intradérmica, né? A via intradérmica, né? Ela é o que? Após a medicação, que não interessa, a via intradérmica é o que? É um tipo de via que os medicamentos eles são administrados que é na pele do paciente. Geralmente, tá? Geralmente é para a gente ter o quê? Para a gente fazer teste de sensibilidade a medicamento para ver se esse paciente ele apresenta certa reação ao medicamento ou, né? Ela é muito utilizado o quê? Para testes, né? Um teste tuberculínico. A gente chama de PPD. PPD, para quem não sabe, é prova tuberculínica. Tá? É para a gente verificar os pacientes que tiveram, né, como se diz, contato com indivíduos que tiveram tuberculose e que tem uma certa possibilidade de desenvolver a doença. Então a gente chama de prova tuberculina, tá? PPD. A via de administração, né, da via intramuscular, ela é de pequeno volume. Então eu não vou ultrapassar o que? Meio ml, 0,5 ml, né? Meio ml aqui, eu não ultrapasso. Então, acima disso, posso causar o quê? Irritabilidade local e necrose do tecido. Então, o volume aqui é de 0,1 a 5 ml. Qual o ângulo aqui qual o ângulo aqui da agulha? O ângulo aqui da agulha é de 15 graus. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? De 15 graus. No caso aqui, como a gente está falando de prova tuberculina, né? A prova tuberculina ela vai ser feita onde? Na face interna, né? Na face externa do antebraço. Essa aqui está interna, é face externa. Isso aqui é externo. Nessa região aqui, ó, bem aqui no centro, ó, dessa região, a gente vai fazer a administração desse tipo de medicamento. Professor, fala. Quais são, perdão, as agulhas que a gente vai utilizar para a seringa intradérmica? Vamos lá, qual o tamanho da agulha que você está falando, né? Isso. A agulha 13 por 4,5 pode ser utilizada, tá? Para medicamentos
intradérmicos, tudo bem? Qual é a seringa? A seringa você pode utilizar uma seringa de 1 ml, até para você saber fazer o fracionamento do medicamento, tá ok? E ali você faz o medicamento sem problema nenhum, ok? Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos dar uma continuidade aqui, tá? Além desse tipo de medicamento, né, na região intradérmica, né, não somente na face externa, né, há também um determinado tipo de vacinas que elas são, né, por vias intradérmicas, né? Vias intradérmicas você também pode fazer também a administração de determinadas vacinas, né? Algumas vacinas você pode fazer. Além da via intradérmica, quem a gente tem? A gente tem também a via subcutânea. Lembra da insulina? Né? A via subcutânea, a gente vai atingir o que? A gente vai atingir a camada de tecido hipodérmico, né? A terceira camada aqui de tecido. Geralmente é para que tipo de... geralmente é utilizado o quê? Para medicamento hipoglicemiante, insulina, heparina também para algumas vacinas, né? Antirrábica e sarampo. O volume, né, da via subcutânea não pode ultrapassar 1 ml. Tudo bem? Estou falando de volume, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não tem nada a ver com unidade de insulina, não. Volume em ml não tem nada a ver com unidade internacional, ok? Aqui eu estou falando um conceito geral. Então, ó, o limite é 1 ml. Tudo bem? Qual o ângulo? 90 graus. Tá? Qual é a agulha? 13 por 4,5 a gente pode utilizar. Tudo bem? Sem problema algum. As regiões, né, a parte externa do antebraço, o abdômen, né, 2 dedos acima aqui do umbigo, né, nem umbigo, né, a região anterior da coxa, né, e ali você pode fazer sem problema algum. Detalhe importante, quando você vai fazer a administração dos medicamentos subcutâneos, você não precisa fazer como se fala, a antisepsia local, né, com álcool 70%. Você pega ali um álcool forte. Você pega ali o álcool não, né, faz ali esfregar, pronto, você utiliza. Por quê? Porque o álcool pode gerar uma certa irritabilidade no ato ali quando você for injetar um medicamento. Sem contar também como é uma região desprovida de capilar, o índice de você levar uma contaminação local é muito baixa, tá? E ali você faz o medicamento sem problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E você tem esses locais, tá, de aplicação do medicamento. A via sublingual eu expliquei uma vez, mas antes de encerrar, eu queria falar isso aqui pra gente, ó, né? Caramba, botou Naldo aqui para fazer campanha política, mas... Ó, o que acontece nisso aqui? Vai passar por aí. Botou Naldo para fazer campanha política. Naldo. Ó, só não pode bater na mulher, né? Mas enfim. Entendeu? Vamos lá. Quais são as regras aqui da... Quais são as regras aqui antes de você administrar qualquer tipo de medicamento? Ó, a gente tem a regra dos 12 acertos, né? O 12 acertos ou 12 certos. Você tem que verificar antes a prescrição desse medicamento, a prescrição. Por quê? Porque dentro dessa prescrição você vai identificar o leito, o nome desse indivíduo, o paciente que você vai administrar. Segundo, a validade desse medicamento, isso é importante. Além da prescrição, você vai observar antes da validade, você vai verificar se o medicamento é aquele mesmo que foi prescrito e também você também confirma a validade desse medicamento, porque não basta ter um medicamento, pode acontecer do medicamento tal que é fora da validade. Administro em hipótese alguma. Terceira, forma de apresentação do medicamento. Tem a prescrição? Tem, mas como ele vai se apresentar a mim? Comprimido, líquido, drágia, suspensão, paciente certo, vou verificar aqui o paciente. Professor, isso a gente sabe, toma cuidado. Às vezes você tem um paciente que tem o mesmo nome e sobrenome, então você vai verificar pela idade. Já aconteceu uma situação comigo que a gente teve o mesmo nome e sobrenome do indivíduo e a mesma idade. E como é que você fez essa diferença? Através ali da cor do indivíduo, né? Através ali da cor de pele do indivíduo, a gente conseguiu ali fazer como se fala, essa diferença. Professor, né? Forma racista, pelo amor de Deus, nada a ver. Tá? A gente tem que fazer porque para diferenciar. Ou pode fazer outras situações. Pode colocar o paciente, né, fulano de tal em tal enfermaria e outro paciente em outra enfermaria e você não assume mesmo o paciente. Isso é uma forma que o enfermeiro tem para fazer essa diversidade, né? Por exemplo, ó, Larissa, você vai ficar com o paciente Carlos José na 201. E Roma, você vai ficar com o paciente Carlos José,
está no 202. Só você deixa bem descrito aquilo ali, para a gente evitar essa complicação. Droga, medicação certa, né? Refere-se ao preparo do medicamento, a dosagem, né? Você vai verificar se essa dosagem está certa ou errada, né? O caminho, ou seja, a via. O que é a via? O local onde eu vou administrar esse medicamento, o horário deve ser seguido, principalmente com antibiótico. A ação do medicamento, estou fazendo medicamento, vou verificar a ação desse medicamento. O efeito, se é o efeito certo, principalmente com o medicamento endovenoso. Por isso que tem que ser de forma lenta, eu tenho que esperar aquela ação. Depois eu vou registrar. E por último, né, que está aqui em 12º, eu verifico que o direito de recusa, ou seja, é direito do paciente que se recusar a receber o medicamento, tá? Esse é direito aqui dele. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? E aí com isso a gente encerra a nossa aulinha de farmacologia. Tudo bem? A nossa aula, perdão, de farmacologia. Dúvidas até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com dúvida em algo? Fala para mim como é que vocês estão. Tranquilo? Restante aí do pessoal, como é que tá? A aula eu vou postar, pô. A aula eu vou postar ainda hoje. Eu não postei para vocês a aula passada? Postei, não postei? Postei. Logo mais à noite eu posto para vocês. Tá ok? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou mais agora não, eu vou fazer algumas coisas aqui, mas mais tarde, por volta lá umas 8h30, 9 horas, que é o horário que eu estou terminando com outra turma, eu vou posto para vocês a aula. Fica tranquilo que hoje mesmo eu vou entregar essa aula para vocês. E o que acontece? Eu vou liberar a avaliação de vocês, tá? Amanhã vai ter uma avaliação lá para vocês fazerem, tá? Que no caso é a prova, né? Ela vai ficar disponível, tá? Até sexta-feira que vem, tá bom? Até sexta-feira que vem ela vai estar disponível para todo mundo fazer, tá? Assim que encerrar o prazo da avaliação, eu somo com os trabalhos e dou a média final de vocês. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Show? Estuda, pega ali o material, faz com calma, faz tranquilo, que vai dar tudo certo. Beleza? Tranquilo? Gente, muito obrigado, tá? Por a gente ter ficado esses 2 meses aí. A gente teve política de saúde, a gente teve farmacologia, né? Tá acabando. Obrigado aí por tudo. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Desculpa aí pelas brincadeiras, desculpa aí por eu ficar chamando o tempo todo o nome de vocês. É porque, tipo assim, algumas de vocês é o que, né, mais fala assim, que mais se comunica comigo, então às vezes eu interajo um pouco com vocês para justamente a aula ficar um pouco mais dinâmica, tá? Então não é porque eu estou sendo chato ou nada do tipo, não. É porque só para ficar mais dinâmico um pouco a aula, porque, cara, você passa no meu lugar, imagina você falar, né, sozinho, sem ninguém interagir com ninguém. Pô, é horrível. Então, por isso que às vezes eu falo para você se comunicar, por isso que às vezes eu perturbo Larissa. Larissa, tá falando alguma coisa? Larissa deve ficar, meu Deus do céu, esse cara, pô, que cara chato, que professor chato. Mas não é nada por isso, não. É para justamente a aula ficar um pouco mais dinâmica. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Obrigado por tudo. Eu espero que a gente, se Deus quiser e Ele quer, tá? A gente venha aí se esbarrar, né, ao longo dessa vida aí, seja na escola ou seja quando você se formar, se Deus quiser, né? Se tiver formado aí, seu sonho realizado, vai que um dia eu passo mal e falo, ei, ela, meu professor. Aí, mas você fala, esse cara me reprovou, esse nojento, matar ele. Aí tu me mata, já pensou? Tu me mata? Então, tipo assim, mas tá? Obrigadão aí por tudo, tá bom, pessoal? Falou? Deixa eu ver aqui que o pessoal respondeu. Tchau, valeu, obrigado. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ana Clara, tá? Obrigado aí por vocês aí. Deixa eu só